Nos anfíbios, os órgãos sensoriais mais desenvolvidos são os olhos e as orelhas. A orelha média tem um tímpano bem visível, que é uma membrana escura e de forma circular, localizada na superfície da pele, logo atrás dos olhos. A audição é importante, pois os sapos machos coaxam para atrair as fêmeas para o acasalamento. Esses cantos nupciais, típicos de cada espécie, são produzidos na glote, que é a abertura da traqueia, e amplificados em sacos vocais existentes ao lado da cavidade bucal, a sinfonia dos sapos. Nos campos e no litoral, nas noites quentes de verão, próximos de lagoas, charcos, podemos ouvir durante horas o coachar de diferentes espécies de sapos e rãs, uma verdadeira sinfonia do despertar para a reprodução. Esses cantos ou vocalizações são muito específicos para uma mesma espécie. Pode haver mais de um tipo. Os cantos, que também podem significar advertência, variam em intensidade e frequência, indicando a presença de determinada espécie em um território. Parece até impossível que possa acontecer o encontro de machos e fêmeas da mesma espécie para o acasalamento numa região onde há várias espécies que estejam vocalizando. Em todos os anuros, a emissão do canto ocorre pela expulsão do ar dos pulmões para o interior de grandes sacos vocais, visíveis externamente como saliências ventrais sobre a boca, que se comunicam com a faringe. Além de implicar em grande gasto energético para o animal, a vocalização representa também um risco, pois pode ser percebida por predadores. A reprodução. Os anfíbios são animais de sexos separados e geralmente com dimorfismo sexual. Como já dissemos, o tipo de reprodução dos anfíbios é outra característica que os mantém dependentes da água. Os ovos não têm casca, apresentam apenas um envoltório gelatinoso. Assim, eles só se mantêm viáveis em meio aquático. A fecundação é externa. Os machos em cópula despejam seu líquido seminal sobre um cordão gelatinoso que envolve os óvulos, à medida que eles saem pela cloaca da fêmea. Uma vez fecundados, os ovos recebem diferentes cuidados. Dependendo da espécie, eles se desenvolvem no interior dos sacos vocais, em reentrâncias da pele dorsal, enrolados nas pernas ou simplesmente enovelados aos milhares em plantas aquáticas. Em pouco tempo surgem as larvas, desenvolvimento indireto, que nos anuros são chamados de girinos. Eles sofrem a metamorfose para chegar à forma dos adultos. A primeira modificação marcante é o aparecimento das pernas posteriores. Em seguida, amplia-se a boca, atrofiando-se as brânquias. Surgem as pernas anteriores menores, acentua-se a regressão da cauda e desaparece rapidamente. As substâncias da cauda são reabsorvidas e reaproveitadas para a sequência do desenvolvimento. Um curioso animal. O Ambistoma mexicano é um anfíbio aquático do grupo dos urodelos, onde uro é igual a cauda e delo é igual a vesícula. Ou seja, ele apresenta cauda ao contrário dos anuros, como os sapos, rãs, que não têm cauda. O Ambistoma mexicano tem
reprodução sexuada e sua larva, o axolote, tem brânquias externas em forma de tufos. Ao contrário de outros anfíbios, sua metamorfose pode não se completar. O animal se mantém com características de larva indefinidamente, podendo inclusive realizar reprodução sexuada. Esse fenômeno é chamado de neotenia. Se mantidos em ambiente terrestre úmido, alguns desses anfíbios podem completar a metamorfose. Eles perdem as brânquias e passam a ter uma respiração pulmonar, tornando-se adultos. Olha, interessante, galerinha. Eu não sabia disso. Essa natureza é incrível. Agora eu vou compartilhar com vocês, falar um pouco sobre os répteis. A classe dos répteis está representada por mais de 6.000 espécies atuais. Eles foram os animais terrestres dominantes na era Mesozoica, a chamada Era dos Répteis, que durou cerca de 180 milhões de anos, que terminou há cerca de 65 milhões de anos. Nesse passado muito remoto da vida na Terra, surgiram diferentes linhas evolutivas dos chamados dinossauros, onde Dinos é igual a terrível e Sauro é igual a réptil, comprovadas por abundantes registros fósseis e continuamente enriquecidas com novos achados. Museus, filmes, revistas e outros meios de informação divulgam com muita ênfase diversas descobertas relacionadas a esses fascinantes e nem sempre gigantes monstros do passado. Sobre os filmes abordam essa temática, convém ressaltar que, apesar de humanos e dinossauros contracenarem em diversos momentos, na realidade isso jamais ocorreu, visto que o surgimento da espécie humana só aconteceu muitos milhões de anos após a extinção dos dinossauros. Interessante, galerinha. A ordem dos répteis. Os répteis são representados por 5 ordens. A ordem dos quincocéfalos é representada atualmente por apenas 2 espécies. O Sphenodon punctatus e o Sphenodon gunteri, popularmente chamados de tuatara, que habitam a Nova Zelândia. Os tuataras são animais interessantes que ainda mantêm muitas características dos répteis primitivos, como um pequeno olho atrofiado na região superior do encéfalo, olho pineal e uma linha de escamas espinhosas, dorsais e eréteis. Os crocodilianos, répteis que atingem até 7 metros de comprimento, são predadores, habitando especialmente bacias de grandes rios. São exemplos dos crocodilianos. O jacaré ou caimão, gênero caimã, das Américas Central e do Sul. O alligator da América do Norte e da China. O crocodilos de regiões tropicais e aquárias e das regiões tropicais e equatoriais das Américas, da África do Sul e do Sudoeste Asiático. E o Gavialis da região da Índia. Os latercídeos, conhecidos popularmente como largatos,
são classificados em famílias bastante diversificadas, cujas espécies estão adaptadas aos mais diferentes meios. Merecem destaque as pequenas lagartixas, os dragões da ilha do Komodo, na Indonésia, que medem até 3 metros de comprimento e têm mais de 100 gramas. Os calangos, peius e sinimbus brasileiros. As iguanas das Ilhas Galápagos, que se alimentam de algas, os camaleões africanos, exímios caçadores de insetos, o gila, único lagarto peçonhento, habitante dos desertos norte-americanos, que inocula veneno, as cobras de vidro e as cobras de 2 cabeças, que apesar do nome popular, não são cobras, e sim lacertídeos, ápodes sem patas. Muitas espécies de lacertídeos têm capacidade de realizar autotomia, que é a separação voluntária de uma parte do corpo, nesse caso, da cauda ou um pedaço dela. Esse comportamento é comum quando o animal é ameaçado por algum predador, distraindo e dando tempo de fugir. A parte que foi perdida pode ser regenerada posteriormente em algumas espécies. Aí aqui nós temos essa segunda espécie. Essa segunda espécie aqui é a cobra de 2 cabeças. Muita gente chama de cobra de 2 cabeças, mas que na verdade é do grupo dos largatos. Essa segunda aqui. Onde ele está apontando. Essa aqui é a cobra de 2 cabeças. Muita gente chama de cobra de 2 cabeças. E esse aqui é o teiu. Aí nós temos um em cima aqui também. Esse primeiro aqui é o calango da caatinga, 25 centímetros de comprimento, que é da família de lagartos.